O Ministério Público de Minas Gerais, através do seu memorial, começa hoje uma nova página na sua história. Vamos levantar de viva voz o crescimento da Corregedoria Geral do Ministério Público do nosso Estado. Ao meu lado, Dr. Sérgio Abrita, e na presidência, o nosso entrevistado, um dos homens que ajudou a construir o Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Afrânio Proença. Dr. Afrânio deixou na instituição a marca da sua passagem, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, pela sua competência, enfim, por tudo aquilo que os homens de bem fazem quando caminham pela vida. Doutor Afrânio, seja bem-vindo. Nós temos muita alegria em revê-lo aqui. O coração da gente bate com mais intensidade, não só pelo momento, mas também pela possibilidade de revê-lo numa das mesas do Ministério Público, de uma grande sala do Ministério Público, como se estivesse, como tantas vezes o fez, presidindo a sessão. Com essas saudações, nós gostaríamos, inicialmente, doutor Afrânio, que o senhor deixasse um testemunho sobre as suas origens. Então vamos saber quem foi não o doutor Afrânio Proença, mas o garoto, o menino, o jovem, o filho Afrânio Proença. Vamos ouvir então sobre o senhor falando sobre a sua vida inicial. Por favor. Eu agradeço as referências a mim feitas pelo doutor Cabral, cheias da generosidade própria do seu entendimento da minha passagem pelo Ministério Público e atendo a sua solicitação, dizendo inicialmente alguma coisa sobre a minha pessoa, conforme foi levantado pelo Programa de História Oral do Ministério Público. Inicialmente, os meus dados pessoais, o nome completo, Afrânio Proença, local de nascimento, Brasília de Minas, Minas Gerais, e meu nascimento é em 13 de agosto de 1923. Meu pai se chamava Antônio de Paula Proença e minha mãe, Carolina Alves Proença. Fui casado com Maria do Carmo Figueiredo Proença e a minha filha está aqui presente, e eu agradeço por ter me acompanhado, Carolina Maria Proença Nardi. Brasília de Minas, seu nascimento em Brasília de Minas, não é isso? E o senhor passou a juventude toda lá, a infância lá? A minha infância eu passei em Brasília de Minas, fiz meu curso primário no grupo João Beraldo e depois fui para Diamantina, para o seminário, onde fiquei por 4 anos, cursando o seminário menor. De lá, eu fui para Januária fazer o curso de seminário. Naquele tempo não tinha valor oficial. Então, eu recomecei o curso de ginásio em Januária e terminei
o curso de ginásio em Januário em 1945. 1946, eu vim para Belo Horizonte, onde estudei no ginásio Marconi. Terminado o curso clássico no ginásio Marconi, entrei para a Escola de Direito de Minas Gerais, hoje o FMG, em 1950, terminando meu curso em 1955. Aqui eu devo fazer uma exposição de como eu acordei sentindo vocacionado para o Ministério Público. Já na Escola de Direito, eu fui aluno de Direito Administrativo do professor Onofre Mendes Júnior, um dos mais entusiastas membros do Ministério Público na sua função de Procurador-Geral do Estado. Eu digo que tenho o privilégio de ser aluno do professor Onofre Mendes Júnior, que lecionava Direito Administrativo, aí, ao mesmo tempo em que era Procurador-Geral do Estado, porque ele já tinha sido nomeado em 1946 e permaneceu um dos mais longos chefias do Ministério Público até o ano de 1957. Então, como aluno de Direito Administrativo, eu me permito relatar o quanto ele influenciou na minha carreira de Ministério Público. Primeiro, ele tinha o hábito de, no fim das aulas, ele permitir perguntas de qualquer jaez, porque era um homem altamente competente. Então, ele não limitava ao direito administrativo. Se bem que a pergunta que eu vou enunciar, que me despertou para o Ministério Público, tem muito a ver com o direito administrativo. Um aluno perguntou a ele, comentando uma peça de autos, se referia à presença do promotor de justiça como representante do menor. O professor, ao responder, diz: não, o promotor de justiça não é representante do menor. O representante do menor são os pais, se for incapaz, é o tutor, o curador, mas o promotor de justiça aí comparece como custos legis ou como custos iuris. Então, nessa perspectiva, ele fez uma preleção sobre o Ministério Público que me veio à memória justamente devido a uma publicação que, na vez passada que vim à Procuradoria, encontrei em cima de uma mesa, que chama sobre as funções do Ministério Público e fala sobre o Ministério Público cidadão.
essa função, inclusive para nós, alunos de Direito Administrativo, já no fim de curso, não constava de uma perspectiva de Ministério Público. O Ministério Público, no meu tempo, até então, era o promotor de justiça era visto apenas como o acusador perante o tribunal do júri. E nessa caderneta que dá ao Ministério Público o apelido de cidadão, deixa para mencionar o Ministério Público Criminal por último e afastando essa ideia de que o promotor de justiça é o representante da sociedade apenas perante o júri. Coisa que naquele tempo foi debatido, porque aí abriu-se ensejo de algumas prelações do professor Randolfo Mendes Júnior, em que ele falava sobre as várias funções do Ministério Público. E esse caderno editado para conhecimento público pela Procuradoria foi muito feliz, porque, inclusive, dá uma visão geral sobre o que é o Ministério Público. E eu estou dizendo porque eu entrei no Ministério Público quando afastei a ideia de que era apenas acusador. É um depoimento muito importante. Mas eu só queria perguntar ao senhor, antes de nós entrarmos especificamente nessa questão de quando, o senhor já falou, como é que foi chamado, né, como é que o senhor sentiu essa vocação para fazer o concurso de promotor de justiça, mas consta também da sua biografia, doutora Afrânio, que o senhor é formado em biblioteconomia. Biblioteconomia. Nós gostaríamos de saber se esse curso foi feito antes do curso de Direito, se o senhor fez concomitantemente, enfim, o que levou o senhor a fazer também o curso de biblioteconomia? O meu curso de biblioteconomia, foi uma adaptação, dado o meu estilo de proceder. Quando vim para a universidade, o professor Brás Pellegrino já me classificou como auxiliar de biblioteca. Ele era o diretor da Faculdade de Filosofia. Auxiliar de biblioteca da Faculdade de Filosofia. No ano seguinte, abriu-se o curso de biblioteconomia. E eu, como auxiliar de biblioteca, me achei no dever de cursar biblioteconomia, porque apenas por indicação eu ficaria meio constrangido. E, em 1951, eu terminei o curso de biblioteconomia. Então, aí é que foi feliz a sua sugestão, porque, inclusive, eu encontrei muita oposição quando optei por deixar a chefia de um estabelecimento que era do Ministério da Educação para enfrentar uma promotoria em São Romão. Então, logo depois
que eu terminei o curso de Direito, já voltado para o Ministério Público, logo em seguida, em 7 de fevereiro de 56, eu fui nomeado, naquele tempo também, outra indicação apenas de terceiros. Eu fui nomeado adjunto do promotor de justiça de Janduária, que tinha muito tempo que não tinha promotor de justiça. Muitos anos. Eu acredito que desde o meu curso secundário era o último promotor de justiça que teve em exercício regular em Janduária, tinha sido o doutor Tidomiro José Pimenta, que foi procurador de justiça aqui ainda no meu tempo. Bom, quando eu entrei, pois, para o Ministério Público, nomeado promotor de justiça, já vigia a lei orgânica do Ministério Público, A do Onofre. a do Onofre, do número 616, que estabelecia o ingresso no Ministério Público através de concurso. O Onofre Mendes fazia questão absoluta dessa, hoje chamada meritocracia, da entrada no serviço por concurso. Tanto que ele, durante o tempo dele, houve 9 concursos para promotor de justiça. E eu fui do 8º concurso, já no fim da gestão do professor Onofre Mendes. Doutora Afrânio, uma curiosidade. E para fazer esse concurso, como é que se fazia a preparação do candidato? Enfim, havia os cursinhos que nós temos hoje, o candidato se preparava sozinho, como é que ele enfim, se ornamentava, né, de conhecimentos para poder enfrentar o concurso? Doutora Brita, há uma pergunta semelhante a essa, não é o caso seu, mas quando me fizeram uma pergunta semelhante, eu iniciei a resposta dizendo: eu sou do Ministério Público ainda heróico, dos tempos heróicos do Ministério Público. Não havia nada de procurar, e nem havia também interstício e de exercício de profissão ligada ao direito. Fosse essa, saía bacharel e podia fazer o concurso imediatamente. O que aconteceu com o senhor, então? Foi também o que aconteceu comigo. Eu saí da escola em dezembro, em fevereiro eu já fazia o concurso. E doutora Afrânio, e nessa sua caminhada dentro do Ministério Público, quais as dificuldades que o senhor se recorda nos primeiros anos de exercício como promotor, nas comarcas, nas atividades? Olha, a minha primeira comarca, como promotor de justiça, foi São Romão. São Romão também já tinha longo tempo sem promotor. Eu acredito que eu fui o primeiro promotor de lá, e sem juiz. O senhor, de repente, tornou-se... O juiz era um farmacêutico prático, juiz de paz. Juiz de paz. Existia todas as funções de juiz de direito, exceto aquelas
de conduzir processo mais complicado, porque não podia ser até uma pessoa analfabeta, né? Volto a me referir ao professor Onofre Mendes, como o Onofre Mendes, naquele tempo, já era completamente contra a soberania do tribunal do júri, que ele dizia uma posição anacrônica, porque bastava ser jurado. Podia ser analfabeto. Uma vez que fosse jurado, ele podia exercer um julgamento do bem mais precioso que foi suprimido a um cidadão, que é o bem da vida. Nos casos de homicídio, o juiz era soberano, era o tribunal do júri. E o professor Onofre Mendes batia-se nisso para se declarar contra. E então era uma posição, naquele tempo, bastante avançada, porque era um tempo também que se falava muito em democracia, em povo, em atender, em representação do povo. Ele falou, mas nós fazemos o contrário das outras profissões. Nas outras profissões liberais, quando a coisa é mais complicada, se exigem os títulos necessários para o exercício. Aqui, quando o bem atacado é o maior bem da vida, que é a própria vida, então nós voltamos a qualquer do povo. O senhor esteve em São Romão, de lá o senhor foi para essas comarcas? De São Romão, eu fui promovido, antes de completar 2 anos também, fui promovido para Januária, porque também, durante esse período, não tinha promotor em Januária. Mas eu, como era casado com a minha mulher, era de Januária, como meu pai também era de Januária, eu voltei para Januária como promotor de justiça, antes de completar os 2 anos, fui promovido para Januária. Em São Romão, a minha vida era meio complicada, porque não havia juiz de direito. Eu era o único a frequentar o fórum. E, quando precisava de um despacho de juiz, eu tinha de ir ou à farmácia do farmacêutico também. Leigo, né? Leigo. E para pedir os despachos que eu mesmo dava. Ensinava o despacho ao leigo. Então, eu passei por isso é que eu digo que eu sou dos tempos heróicos do Ministério Público. Em Januária, como eu disse, desde que saiu o doutor Tidomiro José Pimenta, ficou a comarca apenas como trampolim. Era comarca de segunda, os promotores de primeira, aqui da região mais próxima da capital, aceitavam e se removiam logo depois. Às vezes, uma semana depois, eles estavam pedindo remoção e obtinham voltando para cá. Então, em Januária, eu tive vários incidentes decorrentes também da falta de visão do que fosse o Ministério Público em geral. Me lembro que uma vez procurado, não sei nem porquê,
por um vaqueiro que tinha, numa vaquejada, furado o olho, eu entrei com uma ação pedindo a indenização. Foi um escândalo na comarca. O que eu tinha com isso? Mas esse incidente, por exemplo, se repete em Mariana, aqui nas Bárbaras da capital. Eu entrei com a petição embargando, atendendo a um ofício, embargando a pintura, a descaracterização da fachada de uma casa. O proprietário também achou um absurdo. O que o promotor teria com aquilo? Aquela mentalidade que o promotor era acusador só no júri. Então, eu passei por essas situações durante todo o meu labutar de promotor de justiça. E nessas comarcas, doutor Alfredo, pelas quais o senhor passou, quais eram, naquela época, as relações que existiam entre os membros do Ministério Público e da magistratura? Como é que nós éramos recebidos e tratados? Olha, em São Romão eu não tive juiz, e nem juízo de ir para lá. E em Januária, raramente havia juiz togado respondendo pela comarca. Seria injusto se eu não dissesse que, nos últimos anos, eu tive ótimos juízes. Eu já havia tomado uma atitude, hoje muito corriqueira, de fazer, imitando palidamente o Onofre Mendes, fazer promoção do Ministério Público em sala de aula. Então, eu dava aula no ginásio São João, na escola normal, no Instituto Cultural do Médio São Francisco. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Qual matéria que o senhor lecionava? No ginásio São João, eu lecionei História. Na escola normal, eu lecionei Psicologia. E no Instituto Médio São Francisco também História. E fazendo dali um meio de propagar, de esclarecer, sempre que era possível, quais as funções do promotor de justiça do Ministério Público. Em Januário, eu cheguei a ter um atrito com a diretora da escola, porque os funcionários do Estado de Minas entraram em greve, os professores, por reivindicação salarial. E lá, muito temerosos, foram todos para a minha sala saber o que faria. E eu me incentivei a... Entre em greve. Entre em greve. E incentivei a acompanhar a greve que partia de Belo Horizonte. E a diretora não gostou, e então nós tivemos uns... Doutora, eu queria complementar só a pergunta do doutor Cabral por uma curiosidade, mais uma vez, quanto ao nosso instrumental, do aspecto do instrumental do Ministério Público. O que o senhor encontrava nessas comarcas quando o senhor chegava para trabalhar? Existia uma sala para o Ministério Público, ela dotada de telefones, de máquina de escrever na época? Como é que era isso? O senhor que levava a máquina de escrever? Não existia gabinete de promotor.
sala de promotor, em todos os fóruns que eu passei. É tanto que eu vou contar que a minha filha, que estava ali, uma das vezes que foi a Mariana, eles mostraram onde eu despachava. Tinha um salão grande, que era o salão do júri, atrás o gabinete do juiz, e eu, então, para atender ao expediente, eu ia ao fórum todos os dias. Para atender o expediente, eu ficava no salão do tribunal do júri. Mas como o salão é grande, e eu, para facilitar, ficava logo na entrada do salão. E então brincaram com ela lá e disseram: aqui é que seu pai trabalhava, o gabinete dele era atrás da porta, atrás da porta principal do... Então, o Ministério Público, dos tempos heróicos, não podia nem sonhar com o que é hoje. Com o que é hoje. E para que a gente chegue a Belo Horizonte, vamos completar, me parece, seria interessante o seguinte: como era, naquela época, como é que funcionava a estrutura administrativa da instituição? Como é que era a comunicação entre a capital e o interior, com a procuradoria, com todos os serviços? Como é que funcionava desde lá em São Romão, em Januária, Mariana? Como é que era esse contato? Hoje é tudo feito através de computadores. E como é que era naquela época? Era o correio comum, através de ofício, do papel mesmo. O promotor se dirigia ao procurador-geral e, nas suas dúvidas e solicitações, o procurador respondia na medida do possível. E o promotor recebia papel, recebia máquina para funcionar, o promotor tinha até franquia no correio. Como é que se fazia isso, doutora? O promotor de justiça era sozinho na comarca. A promotoria era a pessoa física do promotor. A promotoria de justiça era a pessoa física do promotor. Não tinha nenhum subordinado, nenhum funcionário. Para alguma diligência, o promotor tinha de pedir ao juiz autorização para algum oficial de justiça levar uma simples intimação do gabinete para um cidadão comparecer. Mas ele não tinha nenhum auxiliar, de forma que, para se valer do oficial de justiça, ele tinha de ter licença do juiz. Quer dizer que naquela época nós éramos secretários e nós mesmos. Nós tínhamos que fazer tudo. Não tinha nenhum funcionário, nem tinha gabinete. Os vencimentos eram pagos em dia, num dia certo, determinado, eles atrasavam? Como é que funcionava? Os vencimentos eram pagos através de um atestado de permanência no serviço, que era dado pelo juiz, e o pagamento era feito pelo coletor estadual. Atrasava de 3 a 9 meses o vencimento. E então, quanto mais pobre a comarca, mais difícil o provimento. Justamente por causa disso.
Então, alguns promotores até, digamos assim, sem crítica, praticavam um certo desvio de função, porque o promotor também participava na arrecadação de dívida ativa. Então, aquelas comarcas em que a arrecadação era muito grande, o promotor jamais saía dali. E por isso que, então, verifica-se que muitos ficaram anos e anos em algumas comarcas. Principalmente no sul de Minas. Principalmente no sul de Minas. Se não me engano, nas metas do segundo mandato do Castelar Guimarães, uma das metas seria a remoção compulsória de promotor. Remoção, não era rebaixar. Justamente para evitar isso. A pessoa se acastelava na comarca que desse maior arrecadação de dívida ativa. Então, vamos agora, nós estamos chegando em Belo Horizonte. Pois bem, em 74 o senhor teve promoção para Belo Horizonte. Na prática, como é que funcionava o processo de promoções e remoções naquela época? Para Belo Horizonte. Mas, olha, para Belo Horizonte, enfim, as promoções, como é que eu não fiz na época? Como é que funcionava? Eu, quando vim para Belo Horizonte, eu tinha entrado numa lista de promoção por merecimento, mas eu não fazia pedido. Então, não fui escolhido pelo governador. Logo em seguida, houve uma vaga por antiguidade. Aí eu já tinha, preterido na lista de merecimento, eu entrei na de antiguidade e vim. Já era alternado merecimento e antiguidade. Mas como é que funcionavam? Isso nós estamos falando para as futuras gerações. Como é que funcionava o sistema de merecimento aqui? Qual era o sistema para você entrar numa lista, para você ser promovido? Como é que funcionava? Fazia-se o pedido. A comissão de promoção, isso. E depois fazia-se o pedido político. Então, pedia de um lado e de outro. Mas permita-me puxar um pouco mais. A comissão de promoções, bastaria o pedido ou teria que haver visitas? O que é que nós... Eu lhe pergunto isso porque eu também passei aquela época. Mas é bom que o senhor mostre também como era. Havia membros da comissão que fazia questão de ser visitado em casa e fazer o pedido. Era um modo dele se promover como autoridade perante... Mostrar a grandeza dele. A grandeza dele. O promotor do interior vir e fazer pedidos e coisas, mas isso... A esses meandros eu não entro muito, porque eu não entrava. Eu não entrava com pedido. Fiquei 20 anos para chegar na... Veja, o senhor doutor Afrânio, eu cheguei a procurador por antiguidade, porque eu me recusei também a entrar na fila do peditório. Doutor Afrânio, quando o senhor veio para cá, então, em Belo Horizonte, como é que era a realidade institucional? Quais haviam sido as mudanças, né, ocorridas no Ministério Público que o senhor já podia sentir nessa época que o senhor veio para cá, na década de 70? Olha, em 74, eu já, quando cheguei, o procurador de Justiça foi um dos grandes procuradores do Ministério Público também, era o Wagner de Luna Carneiro. Wagner era despretensioso, não fazia...
E então ele olhava muito o serviço do promotor. É tanto que, logo que eu cheguei, como 5º promotor de justiça substituta, eu fui requisitado por ele para o gabinete. E fiquei no gabinete algum tempo e... Isso só interrompendo um segundo, onde funcionava a Procuradoria de Justiça à época? Acho que funcionava na Avenida João Pinheiro. João Pinheiro. É um cartório, 3º ou 4º andar. Coisa muito exígua, muito apertada, mas era a realidade da época, né? Nessa ocasião, então, eu fui designado, era promotor substituto, então eu tinha de ser designado. Do gabinete, logo depois eu fui para a primeira vara da Fazenda Pública, para responder por todos os processos. E isso foi em 74, designado a exercer as funções do Ministério Público em todos os processos perante a primeira vara da Fazenda Pública. Então, lá eu fiquei por algum tempo e fui exercendo algumas funções como de curador de menores. E em 39 de 76, fui designado para serviços na Procuradoria-Geral a partir de 1º de 76. Logo em seguida, fui designado para exercer as funções de procurador do Estado substituto, por portaria, até que fui promovido por merecimento, aí já a nomenclatura já modificou. Fui por merecimento, em 27/6/79, fui a procurador de justiça. Agora, nós estamos quase terminando falar sobre a carreira, para entrar na corregedoria. Aqui gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre um detalhe, que não nos interessa nessa altura da vida. Mas veja, qual a sua opinião sobre a forma de eleição do chefe do Ministério Público? Eleição para a formação de lista tríplice para todos os integrantes da carreira e escolha pelo chefe do Executivo, que é a lista tríplice. Ou o senhor teria... Como é que o senhor vê essa formação, a escolha dentro de uma lista tríplice? O senhor concorda, não concorda? Qual a posição? Minha posição doutrinária é que isso fere a independência do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição totalmente, hoje, independente. Até a 2ª lei orgânica do Ministério Público se dizia que o Ministério Público era integrante do Executivo. Até aí tudo bem. Mas o Ministério Público hoje não pertence a nenhum dos poderes, nem é vinculado a nenhum dos poderes. Então, a posição do senhor que seria uma eleição do Procurador-Geral. Eleição do Procurador-Geral pela classe. Deixe-me fazer uma outra colocação. E essa eleição deveria ser feita entre os integrantes da 2ª instância do Ministério Público? Ou poderia alguém na 1ª instância chegar a Procurador-Geral? O que o senhor acha? A minha posição aí vai depender de uma semelhança legal, um paralelo legal que vigiu no tempo do Dr. Mauro Gouveia. Uma lei inspirada pelo Dr. Mauro Gouveia cortou uma
um expediente que era nomear o procurador-geral, a revelia da classe, o governador nomeava algum apaniguado do governo só para esperar a vaga do quinto e ia direto para o tribunal. Chefiava o Ministério Público alguns meses, um ano, e ia direto para o tribunal. Então, na Lei de Inspiração do Mauro Gouveia, há um artigo que diz o seguinte, que o membro do Ministério Público, para representar o quinto constitucional, tinha de ter 10 anos de carreira. É verdade. 10 anos de carreira. E não fazia distinção de primeira e segunda instância. Então, eu falo por similitude. Essa seria a minha posição. Poderia ser primeira ou segunda, desde que tivesse 10 anos. Desde que tivesse 10 anos de prazer, com efetivo exercício, já coisa. Então, Antônio, parece-me que agora, doutor Sérgio, vamos passar agora para a Corregedoria Geral do Ministério Público. Enquanto promotor de justiça, como se dava o processo de correição dos membros antes da criação da Corregedoria Geral, em 73? Em outras palavras, depois de 73, tinha uma corregedoria para fazer correição. E antes de 73, como é que se fazia? Havia alguma coisa? Antes de 73, a correição pertencia às atribuições do Procurador-Geral. Uhum. E então ele delegava poderes ou a um subprocurador, um procurador, e às vezes nomeava promotores mesmo para fazer sindicâncias e presidir sindicância. Caso que aconteceu comigo por 2 vezes. Ah, sim? É. Foi, então, em nome do Procurador-Geral, um representante do Ministério Público fazer correição. Ah, bom, tudo bem. E como é que surgiu essa motivação, essa ideia do senhor de concorrer ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público? Qual foi a motivação que o senhor teve para concorrer ao cargo? Vocês já devem ter percebido que eu não sou assim de me autopromover. Então, eu jamais teria coragem de me candidatar a corregedor geral se não fosse incentivado. E quem me incentivou foi o doutor Aloísio Alberto da Cruz Quintão. Excelente procurador-geral. Outro procurador excelente. É verdade. O doutor Aloísio Alberto da Cruz Quintão sucedeu a doutor Helvécio. Logo que ele tomou posse, ele me designou para algumas correções. E depois me chamou e me aconselhou, insistiu, que eu me candidatasse a corregedor. Ah, certo. Foi o doutor Aloísio Alberto da Cruz Quintão que me incentivou. Então, eu me candidatei, consegui entrar, não sei. Uma eleição feita também, o Colégio de Procuradores, que Colégio votava, fazia uma lista tríplice da mesma forma. A lista tríplice para o corregedor. O procurador escolhia um. Escolhia um dos 3. A esse tempo, eu já era membro do Colégio de Procuradores. Eu vou dizer agora como surgiu a corregedoria como órgão independente, não designado pelo procurador para ir fazer
determinada correição, mas encarregado das correições, da orientação dos membros. São depoimentos extraordinários. Então, eu acredito que seja a redação do Dr. Alberto Pontes uma exposição de motivos para a reforma da Lei 616. Eu me recordo disso, e é verdade. Foi o doutor Alberto Pontes. É? Eu me recordo disso. Nessa exposição de motivos, o doutor Rondon Pacheco assumiu uma posição que é digna de nota, porque ele subscreveu uma exposição de motivos que resume ainda hoje, a missão social do Ministério Público. E eu digo que tive a impressão que foi redação de Alberto Pontes, porque eu conheci bem o Alberto Pontes e o estilo é inconfundível. Encaminhando o projeto que se tornou na Lei 6.276, de 26 de dezembro de 1973, praticamente desvincula o Ministério Público até do Executivo. Por isso é que eu fiz aquela observação antes. Então, na exposição de motivos, é claro que o Rondon Pacheco assumiu uma posição em confiança. Ele diz o seguinte: está o Ministério Público Estadual ainda regendo-se pelo arcaico modelo da Lei 616, de 11 de setembro de 1950, alterada pela Lei 1.283, de 1º de setembro de 1975, velha de mais de 20 anos, e está contribuindo para enfraquecê-la no eficiente exercício de seus graves deveres, impedindo o seu crescimento natural. Sua modificação visa repará-la para o exercício de novas atividades impostas pela estrutura geopolítica, marcada pela crescente utilização das técnicas científicas. De fato, ele assinar isso há anos atrás foi impressionante. Os órgãos do Ministério Público constituem uma classe especial de servidores do Poder Executivo com funções distintas das demais classes de funcionários deste ou de outro poder. Isso é próprio do Alberto Pontes. Mas que aqui equiparam-se sem confundir aos modelos do Poder Judiciário, em cuja área atua preponderantemente como fiscal da execução da lei e protetor dos direitos humanos para fins de justiça social. Essa posição é a do Ministério Público hoje. É impressionante. Veja aonde o redator, que diga-se em louvor do Rondon Pacheco, por ter encampado isso, onde ele argumenta que aquele funcionário, embora ligado ao Poder Executivo, não pertence a nenhum dos poderes. Basta ver-se, para comprovar a assertiva, a sua atuação nos mandados de habeas corpus
e mandado de segurança, nos quais o órgão do Ministério Público age com irrestrita liberdade de convencimento moral, mesmo contra a posição dos agentes ordinários de qualquer dos três poderes. Instituição de tão relevante importância ao perfeito funcionamento do regime, precisa ser convenientemente aparelhada, funcional e materialmente, para cumprir as tarefas que lhe cometem a Constituição e as leis. Isso aqui também é a importância do regime, a importância do Ministério Público para o perfeito funcionamento do regime, o fiscal do regime democrático. É o princípio que a Constituição atual veio convalidar. Quer dizer, o Alberto Pontes e o Rondon anteciparam posições que vieram depois na Constituição Federal. Fernando, e quando o senhor chegou, então, na Corregedoria, como é que ela se estruturava? Aonde ela se localizava? É uma curiosidade que eu tenho, porque a Corregedoria, se não me engano, ela funcionava no mesmo prédio da Procuradoria de Justiça. E logo em seguida ela se transferiu para o Fórum. Primeiro, por quê? Qual a razão, se o senhor sabe o motivo dessa transferência? E como é que se estruturava a Corregedoria quando o senhor, então, iniciou nela os seus trabalhos? Olha, a pergunta é muito pertinente, porque, inclusive, na história do Ministério Público, há uma referência que me deixa um pouco constrangido, porque lá se diz que a Corregedoria foi para o Fórum Lafayette por imposição do Procurador-Geral, que era, ao tempo, o Dr. Tibúrcio, cujo chefe de gabinete era o Dr. Antônio Lopes Neto, e me deixa porque parece que eu me subordinei por demais à imposição de mudança da Corregedoria para o Fórum Lafayette. Mas o argumento que eles usaram, além da exígua acomodação da Procuradoria-Geral e do Ministério Público, no edifício Mirafiori e no edifício depois, embora já eram apertadas para o funcionamento, ao mesmo tempo, da Procuradoria-Geral, com todos os seus departamentos, e da Corregedoria do Ministério Público. E o argumento que me convenceu foi o seguinte: é que a Corregedoria da Justiça também funcionava lá. E no mesmo andar eu iria funcionar com a minha Corregedoria. É verdade, no mesmo andar. No mesmo andar. Então, esse argumento me convenceu. A Corregedoria de Justiça ficava numa ponta e a do Ministério Público no meio. No meio do quarto andar. No quarto andar. Também muito apertada. Também, muito. Mas eram salas em número, eram 3 salas em número superior a que eu tinha no edifício Mirafiori, que eram 2. Como, naquele momento,
senhor chegou no primeiro mandato, depois no segundo, como se estruturava a corregedoria? Materialmente, fisicamente e em matéria de pessoal, o que o senhor lembra? Quando no meu primeiro mandato, eu sou muito de não fazer alarde das coisas. Então, eu cheguei, encontrei os assessores do Ministério Público já acomodados e eram Carlos Alberto Alves Pena e Emanuel Marzano, que vinham da gestão do doutor Helvécio. Homens excelentes. Homens excelentes. E na sua gestão veio Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes de Oliveira também. E Silva Soares, que foi meu braço direito na corregedoria. Porque depois veio um outro, depois da doutora Maria de Lourdes, eu pedi imediatamente, quando eleito, que esses assessores que vinham da gestão do Helvécio e do Cabral continuassem comigo. E a Maria de Lourdes logo me sugeriu um outro nome que também me foi de excelente auxílio, Armênia Oliveira e Souza Rocha. Doutora Armênia Oliveira foi, então, a segunda a convidada, essa já convidada por mim. Certo. Em seguida, vieram o doutor Carlos Henrique Fleming Secum, excelente procurador, de uma competência exemplar, passou a ser meu guru intelectual de mão cheia, o Carlos Henrique Fleming Secum. O José Pontes Júnior, com toda a modéstia e coisa, também foi um excelente auxiliar. Eu tinha o nome em mente por causa do pai dele, com quem eu fui promotor, ele juiz e eu promotor em Januária. Uma excelente criatura humana. O doutor José Pontes. O José Pontes que veio para cá foi o José Pontes Júnior. Depois do José Pontes Júnior, Maurício Braga de Mendonça e Sérgio Parreira Britas, que veio fechar com chave de ouro a minha assessoria. Então, essa foi a minha assessoria. Eu, então, passei do primeiro mandato ao segundo com uma tranquilidade que foi me dada pelos meus assessores. E o trabalho teve reconhecimento do Conselho, porque eu fui reconduzido imediatamente, sem intervalo nenhum. Eu sou o primeiro corregedor com duplo mandato seguido. É verdade. Doutora, como eram as condições físicas e materiais? Você nos deu a sua equipe, excelente, por sinal. Agora, o que tinha dentro da corregedoria? O que precisava e não tinha? Como é que era a luta? A corregedoria não tinha nada. Era o material que sobrava da Procuradoria-Geral no edifício Mirafiore
E, quando eu fui para o Fórum Lafayette, eu não tive nenhuma assistência de fornecimento material, a não ser as salas lá, com os móveis antigos, arquivos antigos e tudo isso. Eu não sei até que ponto o chefe de gabinete tinha uma ascensão tremenda sobre o doutor Tribúrcio e não ia com a minha cara. Pronto. Desses problemas enfrentados pela corregedoria, nós vamos lembrar também das correições, né? Como é que o senhor, então, planejava isso? Como é que essas correições eram feitas? Enfim, havia facilidade para conseguir, então, o pessoal, o carro, a Procuradoria-Geral de Justiça fazia... A Procuradoria já tinha um carro próprio. E esse carro me levava onde fosse necessário. E eu fazia sempre as correições com 2 ou 3 assessores, iam no carro, todo mundo junto. Se me permite lembrar, eu inclusive viajei várias vezes com o doutor Afrânio, né? Foi assessor dele em 90, 91. É muito interessante esse depoimento do doutor Afrânio, porque aqueles que estão provocando as suas reminiscências também participaram com ele da história. Bom, muito bem, doutor Afrânio. Vamos continuando aqui. O senhor teve muitos... dentro da corregedoria, como corregedor, teve desafios enfrentados no trabalho, seja aqui promotores da capital, do interior. Quais foram os maiores problemas que o senhor se deparou com eles ou enfrentou na corregedoria? Tive uma gestão tranquila. Eu sempre, felizmente, fui muito respeitado pelos promotores de justiça. E continua. E duas ou três vezes eu tive de enfrentar situações de cobrança do colégio, porque quando o estágio probatório passou a ser fiscalizado pelo corregedor-geral, eu distribuía, era automaticamente distribuído o serviço pelos assessores, que analisavam as pastas dos promotores em estágio probatório. Uma vez, eu sugeri a convocação de um promotor ali da região da Zona da Mata, eu não me lembro mais o nome, comarca, e eu sei que esse promotor, que me pareceu, pela análise do assessor, que não tinha condições de continuar, fosse trazido para cá para reciclagem no curso, como é que chama? Um curso que naquela época era feito pelo Centro de Aperfeiçoamento. Nós chamávamos de escolinha. Escolinha. Mandado para a escolinha. Não foi chamado, mas depois o promotor mesmo, que era ligado lá ao Rio de Janeiro, pediu exoneração, foi exonerado. Então, não houve maior problema, não. E teve um outro caso em que eu sugeria
a abertura de um inquérito de uma promotora aqui da capital. E o corregedor e o procurador não concordou comigo. A não ser isso, não tinha. Não teve mais problema. Não teve. Na sua gestão, então, na corregedoria, doutora Afrânio, quais foram suas principais realizações, quais foram as propostas que o senhor efetivamente implementou, que o senhor se lembra para nos contar aqui um pouco? Olha, como eu disse de início, eu me considero não um imaginador e um gestor inspirado em criar alguma coisa. Eu me inspirei sempre no cumprimento do meu dever funcional. Então, eu cumpria rigorosamente e lia sempre quais eram os meus deveres e procurava cumpri-los de acordo com o meu convencimento moral, como está nessa exposição de motivos que nós lemos. O meu convencimento moral sempre independente. E como de início eu disse que vestia a camisa do doutor Onofre, depois foi do Aloísio. E Aloísio Quintão foi quem melhor para mim interpretou o Ministério Público de 88. A começar do seguinte, da definição do Ministério Público, que se encontra no artigo 127 da Constituição Federal, que diz o seguinte: esse artigo contém a programação de crescimento do Ministério Público. Não precisava mais nada, bastava interpretar o que diz a Constituição auto-aplicável. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Não há Estado sem Ministério Público. Incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica. Não há justiça sem Ministério Público. O regime democrático. Não há democracia sem liberdade do Ministério Público. E dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa última disposição do artigo 127 é que, no meu entender, abre toda essa cortina do Ministério Público. Ele faz a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como é que pode haver defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis? É a própria democracia que diz isso. Nós temos direitos individuais de que nós não podemos dispor, como é o caso da vida, e temos direitos sociais indisponíveis. Então, o Ministério Público age como custo juris no equilíbrio entre direitos sociais e direitos individuais. Ele é o equilíbrio, é o fiel de balança. Deixe-me aproveitar exatamente essa colocação para lhe fazer o seguinte: o senhor viveu o Ministério antes e pós-Constituição de 88. Como é que o senhor falaria sobre o Ministério Público de antes e de depois da Constituição? O Ministério Público de antes
era um Ministério Público mais vinculado à política e Era mais político. mais político e submisso ao judiciário. O judiciário é que nos cedia uma sala do fórum, se quisesse. Dava até móveis. Dava, E carros. carro, Velhos. Então, só havia orçamento do tribunal, do judiciário. O Ministério Público era um apêndice do judiciário. Um apêndice inclusive, era um apêndice da Lei de Organização Judiciária. Era apenas um capítulo da Lei de Organização Judiciária, quando passou a ser um capítulo da Constituição, uma enormidade de progresso. Eu gostaria de lembrar também, doutora Afrânio, de algo que nos afetou profundamente à época, e tem impressão que resvala até hoje no nosso histórico, foi a questão da greve geral de fevereiro de 1990. E, se o senhor se lembra, qual foi a reação do Estado, da mídia? E que o senhor nos falasse um pouco também, se o senhor se lembra do famoso aviso número 1/90 da Corregedoria do Ministério Público, né, que tratava do assunto. Como é que foi a reação do Estado, da mídia à nossa greve? A greve foi muito comentada porque o Ministério Público tomou uma atitude que era de reivindicação de vencimentos e queria se equiparar ao judiciário, coisa que os juízes jamais entenderão. Até hoje, eu acredito que eles não entendem isso. E, naquela época, foi uma época muito agitada, porque, em decorrência da greve, houve uma reação também da AMAGES, que, na pessoa do Dr. Lincoln Rocha, presidente da AMAGES, fez uns comentários terríveis contra o Ministério Público. Até publicados em órgão do Estado. Do Estado, não. Órgão noticioso do Estado. Órgão noticioso do Estado. Não no órgão oficial. Mas ele propalou aquilo de forma que atingia, inclusive, o quinto constitucional. O quinto constitucional, que tinha ótimos ex-procuradores lá, já como desembargadores. E Aloysio Quintão, mais uma vez, saiu em defesa do Ministério Público e se indispôs terrivelmente com a magistratura. Porque a mídia foi todo para o lado da magistratura, condenando a nossa greve, a nossa reivindicação salarial e essa coisa toda. E o doutor Aloysio Quintão pôs os pingos nos is. Mas a razão sempre prevalece. Depois, então, ele foi promovido pelo Tribunal de Alçada, como juiz de Tribunal de Alçada. Logo depois, também pelo valor dele, ele foi promovido a desembargador e pronto. Nós gostaríamos que o senhor discorresse sobre a relevância da função correcional em uma instituição que possui as características do Ministério Público. Bom, as características do Ministério Público são de independência e prontidão no serviço. Haja vista, por exemplo, o que se retarda, às vezes, burocraticamente ou judicialmente,
o Ministério Público sempre se faz presente de maneira contundente e pronta. Não quero dizer com isso que todos os membros do Ministério Público usem auréola de santo. Longe de mim isso, essa visão unilateral. Em todas as funções e em todo segmento humano, existem virtuosos e viciados. O erro é uma questão inerente ao ser humano. Ser humano. Agora, como instituição, o Ministério Público leva uma vantagem sobre outras por causa dessa ideia de promoção que nós trazemos no subconsciente. O homem é promotor de justiça, ele tem de promover e não esperar que a justiça seja feita, ele tem de promover a justiça. Essa posição acompanha-nos pela vida fora, fica no subconsciente. Haja vista agora, nessa efervescência por que passa o Congresso Nacional e o governo em geral, em face de corrupção e de alinhamento com o crime organizado, eu me refiro ao caso Cachoeira, até agora, de um dia para o outro, só o Conselho Nacional do Ministério Público abriu sindicância e está em andamento para saber o que aconteceu com o Procurador-Geral cortando na própria carne o Procurador-Geral do Estado de Goiás, que é irmão do senador que está em foco diante dessa corrupção, e do presidente da Associação de Promotores do Estado de Goiás. A única instituição que tomou de imediato providências foi essa que eu digo que é a promoção que ficou no subconsciente do Ministério Público. Então, os procuradores são mais voltados para essa seriedade de conduta, e isso é que tem engrandecido o Ministério Público. Qual seria essa visão ideal dessa ação correcional, né? Levando-se em conta principalmente o nosso objeto, né, que é o indivíduo, né, o promotor de justiça, o procurador, que é investido de uma função pública. Como é que é essa ação correcional para o senhor? Qual que é a visão perfeita, ideal que o senhor tem de como deve ser feita essa ação correcional? Primeiro, a ação correcional é permanente. É vigilância sobre o serviço de cada membro do Ministério Público, seja procurador, seja promotor de justiça. Para isso, existe um acompanhamento do serviço, e pelo serviço retardado ou prestado ao devido tempo, nós aquilatamos a eficiência do procurador ou do procurador. Agora, qualquer suspeita deve ser esclarecido. Esse é que eu acho o ponto. Abrir sindicância não é julgamento.
é um procedimento natural que pode acabar até transformando-se em elogio ou em arquivamento, se não se chega à conclusão. Mas, por exemplo, um promotor ou um procurador é acusado de prevaricação e, embora o corregedor, sabendo de que se trata de pessoa impoluta, ele abre a sindicância e depois colhe as provas e, no relatório, ele faz, inclusive, pode fazer e deve fazer o elogio se ele chegou à conclusão contrária de que era uma indisposição caluniosa. Perfeito. Doutor Afrânio, eu gostaria que o doutor Sérgio fizesse a penúltima pergunta ao senhor, para que eu pudesse encerrar essa presença que está encantando a todos nós. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que destacasse algo que nós não abordamos, que o senhor quisesse dizer, né, sobre suas lembranças, dificuldades, enfim, alguma situação que não foi abordada, que o senhor quisesse ainda se manifestar sobre ela. Então, seria um prazer para nós ouvir o senhor. A minha manifestação nesse ponto, que eu acredito que seja final mesmo, seria agradecer aos entrevistadores, aguçar a minha memória. Eu estou com 88 anos, então eu tenho consciência de que a memória não anda lá essas coisas. Então, quando sou espicaçado, às vezes vem alguma coisa debaixo da cinza. Antes de encerrar, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Nós estamos falando para o presente diante de algumas pessoas presentes. Mas, na verdade, este é um momento que se protrairá no tempo. À nossa frente, daqui a alguns anos, estarão novas gerações. Novas gerações não só de membros do Ministério Público, mas de corregedores. Então, por isso, eu gostaria que o senhor se dirigisse àqueles corregedores do futuro e que deixasse uma mensagem para eles. Algum registro, esse registro da memória do Ministério Público será o registro do primeiro ex-corregedor que é entrevistado para a história da corregedoria dentro do nosso memorial. Portanto, doutora Afrânio, na sua frente estão ali os homens e mulheres do futuro para receberem uma mensagem sua sobre esses momentos, sobre a vida que o senhor teve no Ministério Público e na corregedoria. Pode se dirigir para eles, doutor. Bom, sou sempre obediente às ordens, então eu viro para cá para dizer o seguinte. Aos futuros membros do Ministério Público, especialmente aqueles que ocuparem a Corregedoria de Justiça, a Corregedoria do Ministério Público, eu aconselharia uma virtude que, por generosidade do doutor Arbrita, me foi posto sobre os ombros: o equilíbrio. O equilíbrio entre a fiscalização e a orientação. O corregedor do Ministério Público não é apenas um fiscal,
Ele é fiscal da lei e fiscaliza, portanto, o cumprimento da lei dentro da própria instituição. Mas ele sobretudo, diante dos novos membros do Ministério Público, um orientador. Então, o equilíbrio do orientador com o fiscal é que faz a estrutura do Ministério Público andar. Eu estou tranquilo por dizer essas palavras, aproveitando a deixa do doutor Abrita, porque sempre procurei manter o equilíbrio. E tenho a honra de abrir como primeiro corregedor essa segunda etapa da memória oral do Ministério Público, ciente de que cabe a mim iniciar esses encontros não por merecimento, mas por antiguidade.